Deus seja louvado para todos sempre. Por gentileza, pega sua Bíblia, abra em Mateus, capítulo 15, versículo 21. Mateus, capítulo 15, versículo 21. Todos encontraram? Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Senhor, em nome de Jesus, gratidão pela leitura da sua palavra. Fala conosco conforme a sua vontade, através do teu Espírito Santo, na minha vida, por intermédio da sua palavra, para que a sua igreja, meu Deus, venha compreender a sua voz e para que seu nome seja glorificado. Eu oro, eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Esta noite, para a glória do Senhor Jesus, quero falar a respeito de algumas lições do milagre de Tiro e Sidom. O versículo 21 inicia dizendo assim: partindo Jesus dali. Dali aonde? Se você olhar o contexto, alguns versículos atrás, Jesus ele está em Genezaré, e Jesus ele termina a discussão com os fariseus e os escribas vindos de Jerusalém, e o assunto a ser explanado pelo Senhor Jesus é sobre a pureza legal. Em seguida, Jesus ele ensina o povo sobre a verdadeira pureza, aquela que brota dentro do coração das pessoas. E depois desse acontecimento, depois dessa discussão, depois desse momento, Mateus ele começa a narrar a história, dizendo, partindo Jesus dali. Jesus sai de Genezaré, e Jesus ele vai para os lados de Tiro e Sidom. É muito importante nós sabermos que a cidade de Tiro era uma cidade estrangeira, ou seja, não pertencente a Israel, e não professa a mesma fé no Deus de Israel. Essa cidade, essa região era considerada uma cidade, uma região de pessoas pagãs. Ficava ao norte da Galileia, uma região à beira-mar, na direção oposta de Jerusalém.
Marcos capítulo 7, versículo 24, narra a mesma história. E Marcos, ele diz assim: tendo entrado numa casa, ou seja, Jesus ele sai de Genezaré, Jesus ele chega às regiões de Tiro e Sidom, e Marcos dá ênfase que Jesus ele entra dentro de uma casa, e Jesus ele não queria que ninguém soubesse que ele estava naquela casa, naquela região. Ora, por que Jesus não queria? Porque Jesus ele queria descansar. Ele queria ficar um momento a sós com os discípulos, numa terra estrangeira, longe de Jerusalém. Jesus ele queria ficar sossegado por um momento. Só que o texto diz que Jesus ele não pôde ocultar-se. Por quê? Porque uma mulher, uma mãe desesperada, cuja filhinha estava possessa de um espírito maligno, imundo. E a Bíblia diz assim que ela ouviu a respeito dele. Respeito de quem? De Jesus. Ela ouviu dizer que Jesus estava naquela casa, naquela região, naquele ambiente. E quando ela chega até Jesus, a primeira coisa que ela faz é se prostrar aos pés de Jesus. Algumas lições nesse texto que podemos aplicar para as nossas vidas nesta noite. A primeira lição está no versículo 22. Ela soube que Jesus estava naquela região. Marcos diz que Jesus estava dentro de uma casa. Eis que uma mulher cananeia, estrangeira, cirofenícia, gentílica, que viera daquelas regiões, ela clama dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha só o problema dela. Minha filha, Jesus, está terrivelmente endemoniada. A primeira lição que podemos aprender nesta noite é essa. Um problema, por pior que seja, tem solução. Quando busco a presença de Jesus. A partir do momento que essa mulher ouviu falar de Jesus, ela venceu todos os obstáculos. E o primeiro obstáculo dela era o seguinte: ela não tinha o direito, ela teria resistência para chegar perto de Jesus, porque era gentílica, cananeia, e havia uma disputa, uma rixa dos judeus com esse povo. Mas ela vence essa tradição, este problema, este obstáculo, e ela se aproxima de Jesus. Ou seja, não havia mais recursos para essa mãe, para essa mulher. Ninguém poderia lhe ajudar.
O único que poderia mudar a sua história era a pessoa bendita de Jesus Cristo. Há um texto muito maravilhoso e poderoso que Jesus, ele diz, em João capítulo 15, versículo 5, parte C, o final. O próprio Jesus, ele diz, não é João, não é fariseu, não é escriba, não é saduceu, o mestre, Jesus Cristo, ele diz assim, porque sem mim, nada podeis fazer. Salmos de número 37, versículo 5, olha que poderoso esse texto, esse versículo. Entrega o teu caminho ao Senhor, ou seja, busque a presença de Deus, se entrega totalmente a Cristo, confia nele, e o mais ele fará. Meu amigo, minha amiga, todo o poder, controle e autoridade está na presença de Jesus. Portanto, Jesus Cristo é o único que pode trazer solução para uma pessoa. Só Jesus pode te ajudar a você vencer. Quem sabe você está aí me ouvindo através da rede social, só Jesus pode te ajudar. Só Jesus, ele pode mudar a nossa história. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. O problema dela era grande, espiritual. A sua filha estava horrivelmente endemoniada. Mas ela ouviu falar de Jesus e a primeira coisa que ela fez foi buscar Jesus. Só Jesus pode preencher o vazio do seu coração. Só Jesus pode tirar dentro da sua mente esses pensamentos de suicídio, de derrota, de fracasso. Jesus, ele mudou a minha história, ele mudou a história desta pessoa. Por quê? Porque esta pessoa reconheceu o poderio de Jesus. O ser humano não pode nos ajudar, mas Jesus, ele pode. A primeira lição é essa, o problema, por pior que seja, tem solução. Mas, quando eu busco a presença, quando eu vou ao encontro de Jesus, é o momento de você se achegar a Cristo. É o momento de você entregar a sua vida a Cristo totalmente. A segunda lição está no versículo 22. Ainda. Ela foi até Jesus. Ela saiu daquela região. E ela clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. A segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto é que toda oração, todo clamor deve ser
de forma correta e com propósito. Perceba que, evangelista Luiz, quando ela chega até Jesus, antes da petição, houve adoração. Antes dela pedir, houve reconhecimento. A primeira coisa no seu clamor, na sua oração, foi o seguinte: Senhor. Ela reconhece Jesus como Senhor. Filho de Davi. Ela reconhece Jesus como Messias. Marcos capítulo 10, versículo 47 diz que quando Jesus está passando, Bartimeu, ele se prontifica a clamar. Qual foi a oração dele? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, a nossa oração, a nossa busca tem que ser de que forma? Correta e com propósito. Ela chega até Jesus, ela se prostra aos pés de Jesus, e ela diz: Senhor, Messias. Ela orou de forma correta. E qual era o propósito dela? Pedir pela cura, a libertação da sua filha. Meus irmãos, minhas irmãs, a nossa oração tem que ser uma oração inteligente, tem que ser de forma correta e com propósito. A terceira lição, para mim terminar, está no versículo 23. Olha só como o texto está desenrolando. Está acontecendo algo interessante. Aí ela clama, ela reconhece, a sua oração tem propósito, a minha busca aqui hoje, na sua presença, Jesus, é pela minha filha. Aí Jesus, o texto diz assim, ele, porém, não lhe respondeu nada. A terceira lição que eu aprendo é o seguinte: o silêncio de Jesus não me prejudica, mas gera em mim perseverança. Presbítero Douglas, a mulher chega, ela se prostra, ela clama, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim, a minha filha está endemoniada. Jesus, ele não responde nada. Aí os seus discípulos chegam até Jesus, se aproxima dele e eles rogam: Jesus, despede esta mulher, manda essa mulher embora, porque ela está clamando atrás de nós. Zezinho, se chegarmos até uma pessoa pedindo ajuda, e se essa pessoa não dá atenção, ou não responde nada, qual a nossa atitude? É ir embora. Ir para casa. Sair da presença. Só que esta mulher faz o seguinte: Jesus ficou em silêncio. Jesus não respondeu nada. Ao invés dela voltar para casa, ela continua aos pés de Jesus, ela continua seguindo a Cristo. Ela continua atrás deles, clamando. Aí os discípulos se incomodam e rogam: Jesus, manda essa mulher para casa, manda essa mulher embora,
porque ela está incomodando. E ela ainda continua clamando, ou seja, o silêncio de Jesus. Jesus não respondendo nada, produziu nessa mulher perseverança. Sabe por que muitas vezes Jesus não responde nada? Não responder nada significa Jesus não age, Jesus não faz aquilo que precisamos, Jesus não dá uma palavra sequer, Jesus não parece que ele está indiferente, não é porque ele está nos prejudicando, é porque está produzindo perseverança. Você está aqui nessa noite, e quem sabe Jesus não fez nada, mas você continua na igreja, você continua orando, você continua servindo. Ah, meu irmão, minha irmã, o silêncio de Jesus produz perseverança. Diferente de muitas pessoas, pastora, Jesus não faz, bispo, as pessoas fazem o quê? Abandona ele. Volta para trás. O silêncio de Jesus ativou a perseverança dela. Muitas pessoas já desistiram. Por quê? Porque Jesus está em silêncio, Jesus não fez nada, Jesus, sabe, eu fui lá para a igreja, Jesus não restaurou meu casamento, Jesus não abriu a porta de emprego, Jesus não curou, Jesus não libertou, Jesus não... Aí a pessoa faz o quê? Não sai da igreja, sai da presença dele, posteriormente da igreja, e vai viver a vida. Que coisa maravilhosa, quando Jesus não faz na minha vida aí mais aquela perseverança. Chamada cachalabassuri de ralabassúria. Deus está dizendo para você, muitas vezes Ele está em silêncio, porque Ele quer que você continue na presença dEle perseverando. Persevere, meu amigo e minha amiga. Se Jesus ainda não respondeu, ou seja, as coisas ainda não aconteceu, tudo parece parado, o céu está em silêncio, continue perseverando na presença de Jesus, continua seguindo a presença de Jesus, clame a ajuda dele, no tempo certo Jesus ele pode agir. Quarto, aí Jesus não responde nada, os discípulos rogam, dizendo, manda essa mulher embora, ela está clamando atrás de nós, está incomodando. Aí Jesus, ele decide responder, conversar com ela. Aí Jesus responde o seguinte, é o seguinte, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. Olha a resposta de Jesus. Ela, porém, Douglas, ela veio e também não respondeu nada. Ela fez o quê? Adorou. Aí ela disse o seguinte, Senhor, socorre-me. A quarta lição que eu aprendo é o seguinte, independente da resposta de Jesus, a minha atitude, a sua atitude deve ser uma só, adorá-lo. Se Jesus resolver nesta noite falar para você assim, eu não vou fazer, ainda não é o tempo, não vou abrir, não vou realizar, qual a sua atitude? Essa mulher chega até Jesus, Jesus está em silêncio, Jesus lhe responde, olha, é o seguinte, primeiro eu tenho que anunciar o evangelho, o reino, primeiro eu tenho que abençoar, eu fui enviado primeiro para a casa de Israel, ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte, eu não vou fazer agora, eu não vou realizar agora,
Mas independente da resposta de Jesus, essa mulher não murmurou, essa mulher não blasfemou, essa mulher não voltou para trás, essa mulher não pegou a carta da igreja e foi para outra igreja, não. Essa mulher, ela continua adorando a Jesus. Ela estava expressando o seguinte: Jesus, não importa qual é a resposta do Senhor, eu vou continuar adorando a sua presença. Aí quando Jesus dá essa resposta, ela adora. Aí Jesus continua falando com ela. Olha só agora a fala de Jesus. Então Jesus respondendo disse, é o seguinte: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Olha a resposta de Jesus. Não é bom tirar a bênção daquele que merece, do povo escolhido de Israel, e lançar aos cachorrinhos. Ou seja, havia uma rixa, tinha uma indiferença, judeus e o povo cananeu, nessa região. Esse povo, pelos judeus, era considerado cachorrinhos, cães. Aí Jesus, ele diz com essa expressão, essa mulher não fez biquinho, essa mulher não desistiu. Aí essa mulher responde, contudo, replicou, sim, Jesus, verdade, o Senhor tem razão. Senhor, porém, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo o seguinte: a bênção de Jesus, a bênção de Deus não é por méritos, mas sim pela graça de Deus. Meu amigo, minha amiga, não estamos aqui porque a gente é bom, porque nós somos o super crente, não. Estamos aqui por causa da graça. Estamos aqui por causa da morte de Cristo. Se nós temos alguma coisa, não é por méritos, é pela graça. É pelo favor merecido de Jesus. Mulher, não é bom eu tomar a bênção daquele que merece. O povo de Israel é o povo escolhido. É prioridade. É por primeiro. Mas ela diz, Senhor, eu não mereço. Eu reconheço. Só que a sua graça é suficiente. Ei, você tem alguma coisa, se temos alguma coisa, um carro, uma casa, uma família, roupa, comida, se temos algo, não é porque nós somos bons, porque a gente ora. Não estou falando que nós não devemos orar. Não. O contexto não é esse. O contexto é, se não for a graça de Jesus olhar para nós não teríamos nada. Não teríamos nada. Tudo que temos, tudo que somos,
tudo que fazemos é porque Ele olha para a gente, Ele dá uma olhadinha para o nosso coração, Ele dá uma olhadinha para as nossas vidas e fala assim, realmente não merece, mas a minha graça alcança. Sois não são salvos pelo mérito, não, mas sim pela graça. Efésios 2:8, porque pela graça somos salvos. Se eu prego é pela graça, se você louva é pela graça, se você tem é pela graça, se você pode é pela graça, se você realiza é pela graça. Se não fosse a graça de Deus, não, pastor, é porque eu sou, não é. Não é, irmão. Porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu dou dízimo, porque eu estou todo dia. Não, não. Isso é um dever de cristão. Orar, jejuar, santificar, vir para a igreja, respeitar, ser fiel, obediente, compromisso. Isso é um dever, estatuto da Bíblia. Agora, se somos alguém, se Jesus ele faz alguma coisa, se Jesus ouve a gente, é pela graça. Aleluia. O ladrão na cruz está lá no meio, do lado direito e esquerdo, Jesus no meio. Ele merecia? Não. Só que a graça alcançou ele. Nós merecíamos estar aqui? Lógico que não. Mas a graça nos alcançou. Aí, o último, Jesus, ele ouve aquilo lá e fala, não, peraí. Então Jesus, ele disse, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. Imagina se Jesus falar assim para nós hoje. E desde aquele momento a sua filha ficou curada. Sexto, a melhor forma de agradar a Jesus é através da fé. Hebreus 11:6 diz assim, sem fé, tem alguma coisa impossível? Tem. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Jesus dá uma olhadinha para ela e fala assim, não é possível. Uma mulher estrangeira, uma mulher pagã, uma mulher que não tinha compromisso com Israel, com as leis de Israel, não tinha vínculo com o povo de Deus, ela tem essa atitude, o Messias, Cristo, Jesus, dá uma olhadinha para ela e fala assim, ó mulher, eu estou impressionado. Aí os discípulos, todo mundo olhando, fala assim, não, o que Jesus vai falar? Grande é a tua fé. Alabai xarabassuri de alabashébria. A fé, acreditar, crer, confiar que Jesus, Ele tem todo o poder. Aí ela volta para casa. E como ela encontra a filha dela? Sem demônio, sem espírito maligno, curada. E essa mulher vai viver a vida dela. Primeiro, o problema, por pior que seja, tem solução a partir do momento que você quer um compromisso com Jesus. Você se entrega a Ele. Toda oração deve ser de forma correta e com propósito. O silêncio de Jesus, o não agir de Jesus, produz em você perseverança. A bênção não é por méritos, mas pela graça.
A melhor forma de você agradar a Jesus é você ter fé. Incline a sua cabeça fazendo um favor. Pai, sua palavra foi ministrada. Cumpri aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O meu compromisso é esse, trazer a sua palavra. Os teus filhos ouvir a sua palavra. Meu Deus, o Senhor é bendito, é poderoso. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Abençoa, meu Deus, a sua igreja. Abençoa o teu povo. Abençoa, meu Deus, a sua casa. Nos ajuda, Senhor, a termos atitude, para que possamos se aproximar e alcançarmos pela graça o milagre e a vitória da tua parte. Eu oro neste momento, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Esta é a palavra de Deus. Deus abençoe.